E para vocês que estão conosco, fica o convite para que participem ao vivo, para quem está com a gente no YouTube, mandem perguntas, façam sugestões, façam comentários, tudo isso ajuda na construção do nosso programa. Para quem ainda não é inscrito no canal, nós estamos no YouTube, o Observatório de Justiça e Conservação, tem um canal do YouTube que transmite ao vivo este programa e que tem todos os programas, tem uma biblioteca com todos os programas arquivados. Vocês podem ir, acessar, pesquisar os temas e assistir quando quiserem. A gente pede, além da inscrição no canal, para que vocês ativem o sininho para receber todas as notificações e compartilhem com os amigos, se gostarem do programa, se gostarem dessa ideia. Bem, e agora a gente vai falar sobre um assunto bastante duro, bastante pesado. Como barrar projetos que visam a legalização da caça no Brasil? Quais as estratégias a serem adotadas? O biólogo Paulo Pizzi está conosco para falar sobre como a mobilização da sociedade civil atua contra esses projetos de lei que pretendem liberar a caça de animais silvestres. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite, Maria Silvestre, e a todos os ouvintes do programa Justiça e Conservação. Obrigado pelo convite, e é um prazer aqui a gente discutir esse tema tão importante que é a caça, uma grave ameaça à conservação da nossa fauna aqui no Brasil. Paulo, o Paulo representa a Mater Natura, que é uma ONG que vem de uma luta muito longa a favor do meio ambiente, da fauna, da flora do Brasil. Então, Paulo tem muita experiência nisso. E para a gente é difícil, Paulo, compreender como é que em 2023 alguém ainda quer caçar um animal silvestre. É difícil entender o prazer que alguém pode ter em fazer isso, em tirar a vida de um animal gratuitamente, por aquilo que eles chamam de esporte. Qual a explicação que você vê para isso, Paulo? Bom, o tema da caça, ela tem sido recorrente, né? A gente vem de uma descendência, né, de alemães, aqui no sul do Brasil, alemães, italianos, que em seus países já tinha essa questão de caça, né? O Brasil sempre foi um dos países onde a caça foi proibida. Já estamos mais de 51 anos que legalmente não pode ter mais caça no país, né? Mas a questão vem evoluindo, tá, de uma pressão muito grande para a liberação dessa lei, né, que é de 1967, né, que proíbe a caça, para revogar ela. Tá? Nós estamos já há 7 anos, uma mobilização que a gente começou em janeiro de 2017. Né? Nós fundamos aí o movimento Todos contra a Caça. Né? Uma coalizão de ONGs, não só ONGs, mas pessoas também, biólogos, né? E outros pessoal de advogados, e estamos acompanhando desde então essa questão no Congresso. Já estamos há 2 governos já, e em 2017, quando nós começamos, vejam só, era só um projeto de lei, o famigerado projeto 6268 de final de 2016 do ex-deputado Walter Colato. Né? E fechamos o ano passado direto e indiretamente com 12 projetos. Né? Quantos? 12? 12? 12 projetos. Eu falo direto e indiretamente porque 4 deles, né, têm a retórica da flexibilização das armas de caça. Né? Está dando uma falhadinha na tua voz, Paulo. Eu não sei se você está se movendo, está fazendo um ruído. Vamos ver agora se melhora. Okay. Vamos lá. Bom, eu falo indiretamente, né? Porque 4 desses projetos ele tem viés de flexibilização, de garantir maior posse de armas de caça. Tá?
outros 8 projetos, né, são diretamente favoráveis à mudar a legislação de 1967 para permitir a caça, seja de animais exóticos, e vejam bem, desde 2020 tem um projeto que permite a previsão de caça de animais silvestres, inclusive. Né? Assim, a gente pode ver uma evolução agora do novo governo, né? Nós temos no Poder Executivo menos possibilidade desses projetos avançarem. Mas nós estamos com um cenário na Câmara dos Deputados ainda muito conservador. Nos preocupa muito como que vai ser o desenvolvimento desse tema ainda, se vamos ter ainda mais uma possibilidade de mais 4 anos de luta forte da sociedade civil para que esses projetos não passem. E qual é o argumento utilizado por esses autores desses projetos para liberar a caça de animal nativo, sendo que a nossa luta no Brasil é para conseguir recuperar, manter populações, resgatar animais, reintroduzir, e eles querem caçar e matar? Qual é o argumento para isso? Olha, o argumento oficial, né, é sempre o mesmo, né? É a questão de danos a praticamente as atividades agropecuárias, né? Só que não existe, né? Não existe nenhum estudo, né, profundo que comprove isso, né? Que tenha em dados aí uma nossa diversidade grande de número de espécies, né? Nós temos nos países que mais espécies tem em todo o planeta, mas boa parte dessas espécies tem população muito pequenas, né? Esse é um dos tópicos que, ao contrário da África, por exemplo, onde se tem uma tradição maior de caça, né? No Brasil é muito arriscado você promover a caça, porque você tem um número de espécies muito pequeno e uma demanda muito grande de abertura de caçadores, incentivo para isso, você tem um risco alto de extinção dessas espécies, né? Então, o tópico principal, sempre a justificativa que eles dão é essa, né? Oficialmente é a possibilidade de que você está aumentando grandemente a questão de danos à agricultura, quando é o contrário, né? Você não tem nenhum estudo que comprove isso, e você tem a nossa cidades, as nossas atividades antrópicas cada vez mais entrando nas áreas naturais dos animais, né? Então, os animais, inclusive, não têm nem mais áreas para caça, para se abrigar. É comum você ter dezenas, centenas, até milhares por ano de atividades de resgate de animais em áreas urbanas, né? Agora, fora dessa desculpa oficial, né, o que está por trás mesmo desse movimento são 2 coisas. Uma questão de armas, né, das indústrias de armas e munições, tá, que vê um grande potencial de liberada a caça no Brasil, de revogada a legislação contrária, e ter um grande mercado, né? E um segundo de uma minoria muito pequena mesmo, de amantes, né, vamos dizer, sádicos, né, que gostam de caça mesmo, né? É uma minoria, e uma minoria que tem até recursos financeiros razoáveis, porque a manutenção dessa atividade não é barata. A aquisição dessas armas, munições, né, toda a estrutura para você caçar não é barata. Seria uma elite que gosta mesmo dessa atividade e que tem poder aquisitivo e que pressiona, junto com o lobby das armas, os deputados, né, principalmente os deputados, porque no Senado nós temos poucas leis para a liberação da caça no Brasil. E eles, nesse projeto específico que trata de animais silvestres, ele especifica os tipos de animais que poderiam ser caçados, ou seria uma liberação generalizada? Ele não tem muita
especificidade, né? Eles jogam muito para um decreto, vai regulamentar coisas assim. Mas, basicamente, a estrutura é uma questão clara. Você lê o projeto de lei, é um edital, tá, de temporada de caça. Né? Está ali dito claramente que o órgão ambiental federal, né, porque hoje a possibilidade de caça ainda existe na legislação, né, pela lei de 67, essa possibilidade, mas mediante amplos estudos em todo o Brasil, né, mediante uma lei específica, como foi o caso da caça ao javali, né, teria o órgão ambiental, o IBAMA, né, de liberar isso, né, mas esse projeto de lei simplesmente cria isso, cria uma temporada de caça, dizendo cabe ao órgão federal estabelecer as espécies a serem caçadas, tá, as regiões onde ele seria e a quantidade, tá, o período que é o mês que é onde vai essa temporada de caça. Tá? Ele não entra muito no mérito, essa espécie é danosa, agropecuária, portanto a gente deve caçar ela. Né? Ele abre uma possibilidade geral, né, de abertura. Quer dizer, se você tivesse um governo como era o anterior, né, bem favorável à caça, você poderia determinar qualquer espécie, né, via o órgão federal para essa temporada de caça. Né? Infelizmente, como falei, ainda a gente tem uma possibilidade de um governo federal um pouco mais restritivo a essa questão de caça, mas ainda temos que ver como esse projeto vai se desenrolar na Câmara dos Deputados. Vai depender muito do nosso acompanhamento e pressão da sociedade civil e da mídia. Né? Quais são as estratégias agora que você acredita que possam vir a ser mais efetivas para combater o avanço desse retrocesso que se avizinha com 12 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional visando a liberação da caça? Bom, vamos fazer uma análise desse cenário. Como eu falei, desses 12 projetos, 4 era especificamente você dar mais poder aos chamados CACs, né? Mais possibilidade, que eram caçadores, colecionadores, e atiradores, a sigla do CAC. Esses projetos, o primeiro dele começou em 2015, né? Em 2019 surgiram outros 3, né? Sendo 2 na Câmara, e uma estratégia de um autor dessa Câmara foi pegar o mesmo projeto, parece um espelho, os mesmos artigos, colocou para um aliado no Senado e bateu uma outra frente, para tramitar tanto na Câmara como no Senado. Né? Com o novo governo, tá? A tendência deles avançarem é menor. Tá? Os outros projetos, tá? Você tem maior e menor níveis de risco. Tem um que está tramitando, é mais antigo, desde 2014. É o PLP 436, do então deputado federal Rogério Peninha Mendonça, que era de Santa Catarina. Né? Coincidentemente, quase todos os projetos vêm da região sul do país ou de São Paulo. Né? Esse projeto tem menor possibilidade de avançar porque ele previa a alteração da nossa Constituição para jogar a possibilidade de caça não só exclusivamente ao IBAMA, mas para todos os estados. Cada estado teria a autonomia de estabelecer a caça ou não e a que animais. Felizmente, esse projeto está mais parado. Você tinha um outro projeto de 2010 do deputado federal, do então deputado federal, Onyx Lorenzoni, né? Ele, pior ainda, esse projeto jogava esse poder de caça para os municípios. Né? Eles quiseram ressuscitar esse projeto, era de 2010, ele chegou a ser apresentado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, né? E foi uma votação recusada. Só que o deputado, depois de reeleito, né, ele tentou jogar na legislatura anterior, né, passada,
esse pedido novamente de ressuscitar o projeto, mas apesar de não ter uma posição da mesa, da diretora da Câmara, nem pelo sim, nem pelo não, ele está meio suspenso porque a mesa não se posicionou. Então, acreditamos que esse projeto também seja arquivado. Agora, nós temos 2 projetos que eu vou colocar para vocês, que esse a gente tem que ficar de olho mesmo, que são os mais perigosos. Tá? É o PLP 5544 de 2020, ele é do então deputado federal Nilson Stansack, de Santa Catarina também. Né? Esse que previa a liberação da caça esportiva aos animais silvestres. Né? Ele teve um grande aliado na legislatura do ano passado, que foi o deputado Nelson Barbudo, que não se reelegeu agora. Né? E o segundo projeto, esse também é perigoso, porque ele já passou pelo Senado, já foi aprovado no Senado. Ele é o projeto mais avançado de caça que tem. Ele já passou numa das casas legislativas, agora ele está iniciando a tramitação na Câmara, que é o PL 3384-2021, que veio do Senado pelo senador Wellington Fagundes, né, de Mato Grosso. 3384, deixa eu só repetir, 3384 de 2021. Isso. De Antônio Fagundes? Antônio Fagundes? Ele veio do Senado através do deputado Wellington Fagundes. Wellington. Isso, com W. Ele veio, isso em 2016, mais ou menos, né? Era o PLS 201, né? Mas agora passou no Senado e assumiu esse número 3384-2001 na Câmara. Tá? Na Câmara ele está começando a tramitar. Tá? O risco desse projeto, tá? Embora ele esteja mais centrado em caça de animais silvestres, caça de espécies exóticas invasoras, tá? E esse é um dos riscos dele justamente dizer, não, isso aí só não pode caçar silvestres, caçar só espécies exóticas invasoras. Então, ele tem um apelo mais forte de caçar entre os deputados. Né? Só que o risco dele, né, é servir de uma brecha para você caçar qualquer outro tipo de animal, né, exótico, invasor. E o risco maior é que ele prevê a comercialização da carne desses animais, né, hoje proibido pela legislação de 1967. Ou seja, você tem o risco, né, de transmissão de muitas zoonoses. Né? Você sabe que animais silvestres têm um potencial grande de levar, né, em contato com outros animais de criação, como o gado, né, ou mesmo nossos animais domésticos, cães, por exemplo, né, ou mesmo pela ingestão da carne, né, doenças ao ser humano. Né? Então, é um risco grande você flexibilizar a legislação e permitir a caça dos animais exóticos, que já em si já é uma coisa que ele deve estar contra, mas principalmente comercializar essa caça, né? Essa carne desses animais caçados. Então, esses dois são os principais. Nós estamos num período muito perigoso agora, né? Muito sensível, que na atual semana está em negociação dentro da Câmara e dentro do Senado a escolha dos deputados e senadores, né, que vão ser os presidentes, né, das comissões respectivas. Todos os tipos de comissão, Comissão do Meio Ambiente, Constituição e Justiça, de Agricultura, né, e na sequência da presidência, né, vem-se a composição de cada uma dessas comissões. Então, a gente está atento ao que vai sair nessa semana, né, provavelmente já era para ter sido na semana passada, então existe uma possibilidade de ser definida semana que vem, mas talvez já até quarta-feira já tenha essa definição da composição dessas comissões. E temos que ficar muito atento a isso, porque no virar da legislatura anterior,
todos os projetos perderam os seus relatores, né? Então, o Nelson Barbulho, como falei, né, foi reelegeu, mas ele fez um parecer favorável, extremamente favorável à aprovação do PL 5544. Né? E nele ele incluiu, né, argumentos de vários outros projetos que eu falei, desses 8 aí que falavam diretamente pela caça, ele incluiu dentro, inclusive o projeto do 6268 do Colato, que é lá de 2016. Tá? Então, vai depender muito de quem vai ser o presidente da Comissão do Meio Ambiente, né? Porque o presidente da comissão tem o poder de colocar em pauta de votação o PL ou não. Né? Ele tem essa grande capacidade de segurar o projeto, né? A tramitação dele. E a gente tem continua sendo uma deputados e senadores muito conservadores. Então, temos que ficar de olho no que vai sair da Câmara e do Senado nessas comissões nessa semana. Pela Câmara Municipal havia já, acho que no mês de janeiro, a manifestação do deputado eleito que foi ministro de Meio Ambiente no governo anterior, e ele manifestou-se dizendo que queria presidir a Comissão de Meio Ambiente. Da Câmara, houve uma série de protestos, mas não sei em que pé isso está nesse momento. Existe essa possibilidade disso acontecer? Olha, nesse governo, ele tem o governo Lula, o governo do PT, né, ele tem dado um valor muito grande à questão social, né, articulação, controle da disseminação do armamento, principalmente de caça, porque você tem um argumento muito forte que você tem de observar aqui. Muitos deles falam, eu sou contra a caça, mas sou favorável de ter arma para a defesa pessoal. Tá? É um questionamento até para a gente discutir, mas não é o momento, mas tem que observar o seguinte, a diferença entre ter arma para defesa, que é a arma de pequeno porte, né, manual, de arma para caça, né, que são armas automáticas de grande capacidade. Né. Então, há interesse do PT, tá, em pegar na Câmara a Comissão de Meio Ambiente e Constituição e Justiça, principalmente. É claro que você tem uma competição muito grande. O segundo partido, que é o PL, né, que é o partido com mais deputados, que saiu das eleições, também almeja ter essa presidência. Então, está-se num momento de discussão e acordos internos, que a Câmara, o funcionamento da Câmara, do Senado, entre os líderes, é de muitas negociações. Né? Então, a gente está torcendo para que o PT realmente pegue a Comissão do Meio Ambiente. Né? Que você tem essa possibilidade que eu falei, o presidente da comissão tem mais poder sobre o que colocar em pauta ou não. Porque a comissão em si, o número de componentes, a gente não tem dúvida, vai continuar sendo um alto nível de deputados ruralistas, e a favor da que chama de bancada da bala, né? A questão da pecuária, né? Porque eles são maiorias, não tem jeito. Né? A gente teve deputados bons que, historicamente, não foram reeleitos, né? Que vão fazer falta na Comissão do Meio Ambiente, mas estamos torcendo para, pelo menos, que essa presidência da Comissão do Meio Ambiente recaia sobre um partido mais progressista. Né? Existe também uma outra questão gravíssima, seríssima, que é a circulação em sites, enfim, nas redes sociais, de imagens de caça, de pessoas caçando, de pessoas com animais mortos abatidos,
como se fossem troféus. Além disso, disseminar uma violência absurda, desnecessária, gratuita, são imagens normalmente fortes, que envolvem sangue, animais que evidentemente estiveram em grande sofrimento. Ainda existe a constatação de que essas imagens acabam estimulando outras pessoas, achando que eles podem se tornar caçadores, que isso é bacana, que isso é aceito, que isso é prova de virilidade ou qualquer outra bobagem correlata nessa linha. Como é que se pode trabalhar para tentar tirar essas imagens das redes sociais, Paulo? Isso que você colocou é realmente um fato bem grave, né? A gente, como falei, vem de uma descendência, principalmente aqui no Sul, né? Ou mesmo em outras regiões do Brasil, nas áreas rurais, onde você tem uma certa, entre aspas, cultura, o hábito, né? De caça, né? E isso vem principalmente dos nossos pais, avós, hoje talvez menos, mas você tinha. Mas algo mais controlado, né? E em pequena escala, porque a população do Brasil, como todos sabemos, é eminentemente urbana, né? Então, isso era uma atividade mais rural. O grande número de brasileiros nos grandes centros, nas grandes cidades, não tinha essa vontade de caça, né? E isso há estudos realmente que têm mostrado que a insistente colocação de imagens, né, de caça no YouTube, até no Google, Facebook, em todas as mídias, né, das redes sociais, tem estimulado, né? Aquele, entre aspas, playboyzinho, a pessoa que quer tipo fazer uma atividade nova, né? Que gosta de uma coisa ali, nunca praticou e quer tentar, né? Então, isso realmente tem um perigo grande, que você está levando essa possibilidade de incentivar essa caça que estava meio morta nos centros urbanos, né? Na maior parte da nossa população urbana há quase 60 anos, né? Então, realmente, isso tem que ter uma forma de pressão. A questão maior é que a maior parte dessas redes sociais tem sua sede, a sua legislação que segue fora do país, né? É difícil você obrigar eles a retirar. Já é objeto de ação jurídicas, né? Recentemente teve uma, agora, que os ambientalistas ganharam, né? Que obrigou o Google e o YouTube a retirar algumas imagens, né? Mas é uma luta jurídica grande. Mas não podemos baixar a guarda, né? E tem que realmente, de um lado, fazer ações realmente jurídicas para inibir essa divulgação gratuita dessa violência, né? E, do outro lado, contra-atacar, né? É você voltar, as instituições, quem tiver condições, né, de mídia, de coisas assim também, colocar novas peças publicitárias nesse mesmo meio contrário, né, mostrando que isso traz um sofrimento grande para os animais, um prejuízo grande para a nossa biodiversidade, para o próprio equilíbrio, né, das espécies que fazem o controle das pragas na agropecuária, né? Então, é bem salutar também que se coloque o governo, as instituições da sociedade civil, órgãos do Estado coloquem essas campanhas também contra a caça nas mídias sociais.
Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. A gente fica aguardando você. Sei que você está monitorando esse assunto, aguardando, sim, que você tiver novidades do andamento, do encaminhamento desses projetos do Congresso Nacional. Por favor, volte conosco, porque a gente também tem todo o interesse em continuar acompanhando e protestando contra esse absurdo que é contra o processo civilizatório, contra a inteligência, contra a sensibilidade humana, contra a natureza do Brasil. Muito obrigada, Paulo, um grande abraço. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, 6 de março. Trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até lá.